Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira, 16 de novembro, do Opinião 2.0. Tem como comentarista o advogado Roberto Mohamed e recebe como convidado, temos muito prazer, muita honra em receber, o comandante da Polícia Militar na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, Coronel Cássio Araújo de Freitas. Boa tarde, Coronel. Boa tarde. Uma grande satisfação estar aqui nessa bancada. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição de vocês. Mohamed, o Coronel Cássio comanda a Polícia Militar da Baixada e do Vale do Ribeira há 1 ano e meio, desde junho do ano passado, quase 1 ano e meio. Pegou esse período todo de pandemia. Ele vem de 13 anos na rota, Rondas Ostensivas Tobias de Guerra, e a análise inicial dele da Baixada é de que a gente tem uma dificuldade logística muito grande por conta de mangues e rios aqui na Baixada Santista e tinha uma certa deficiência de embarcações da Polícia Militar. Essa questão de... Coronel, primeiro eu queria dizer que é um prazer que o senhor esteja aqui, porque nós nos consideramos os sucessores do Opinião da TV Mar. E o Opinião sempre teve a presença de todos os seus antecessores, pelo menos houve um lapso aí de uns 10 anos talvez. E a gente tinha um carinho muito grande pelo Meli, pelo Moisés, pelo Perrenot, que foram pessoas que passaram e deixaram as suas marcas no comando da PM. Então, vale citar também o Coronel Delbel, que hoje é o comandante da Guarda Municipal de Santos. Delbel, que eu conheci como cadete da academia, da Academia do Barro Branco. Coronel, essa deficiência de equipamento sempre me chamou muita atenção. Demorou muito para a Baixada ter um helicóptero e vivem tirando ele daqui. Ele vem na temporada e depois volta para São Paulo. Pelo menos era a informação que a gente tinha. Parece, inclusive, agora, saiu há pouco tempo no jornal, que a Polícia Militar receberia embarcações. Sim. Que viriam por força de um convênio e que elas, para atuar principalmente na questão de policiamento ambiental. Óbvio que, se é uma tropa só, ela acaba podendo servir de apoio para tudo. O senhor acha que 2 embarcações, que parece que é a previsão que vem, são suficientes para começar esse trabalho? E não é espantoso que até hoje não tenha tido uma embarcação para a PM fazer esse trabalho? Bom, deixa eu responder as suas 2 perguntas, né? A aeronave, nós já temos uma aeronave que ela é dedicada à Baixada Santista. A base fica ali na Praia Grande, uma base muito boa, e que nós projetamos que no futuro ela seja ampliada, essa base. Porque é a única base do estado de São Paulo, a base regional do estado de São Paulo, que não está próxima a um aeroporto. Então isso aí, muito provavelmente, nos próximos anos, nós vamos corrigir isso. Então nós já temos uma aeronave que fica dedicada. E nós, na temporada e nos finais de semana, nós recebemos uma aeronave de São Paulo. Por exemplo, no último movimento que nós tivemos aí de greve de caminhoneiros, nós recebemos um reforço de uma aeronave. No feriado agora, nós recebemos um reforço de uma aeronave. Porque essa aeronave ela tem que trabalhar, fazer 2 grandes operações. Primeiro, a operação de salvamento, onde ela apoia o GBMAR, né, que é uma unidade do bombeiro especializada no salvamento aquático, no salvamento na faixa de areia. Ela tem que ficar dedicada a esse apoio, e você tem uma aeronave dedicada ao apoio policial. E precisa ser 2 porque os equipamentos são diferentes. E às vezes não tem tempo hábil de você tirar um equipamento, colocar outro equipamento. Então nós temos uma dedicada e recebemos uma nos feriados prolongados. Elas ficam ali na base da Praia Grande. Sobre as embarcações, eu acredito que o que o senhor falou é verdade. Nós demoramos um pouco, mas já estamos corrigindo isso. Porque não faz parte do paradigma da cultura nossa, né? Eu costumo falar para o meu comandante, inclusive, que a Baixada Santista ela tem algumas características que você não encontra em nenhum outro lugar do estado de São Paulo. A dinâmica do turismo, a dinâmica da mobilização, da mobilidade urbana, você não encontra em outros lugares. Nem na capital, nem na Grande São Paulo, nem no interior.
E uma das deficiências que nós estamos corrigindo é justamente essa, de termos uma embarcação. A minha ideia é que nós já temos embarcação, né? A Polícia Militar já tem embarcação aqui. Se não me falha a memória, eu posso até te passar essa informação depois, se ela estiver equivocada. A Polícia Ambiental, ela já tem há 6 anos, 6 ou 7 anos, já tem embarcações operando, tem uma companhia marítima operando aqui. O foco deles, obviamente, é um foco ambiental. Eles ajudam e fiscalizam e apoiam também as atividades de polícia, mas o foco deles é ambiental. Agora nós teremos embarcações com foco policial. Eu acho que isso é muito importante para a gente. Nós tivemos um caso recente aí de tentativa de roubo, num pedágio aqui na cidade de São Vicente. E qual foi a rota de fuga desses marginais, desses bandidos? Foi justamente o perfil de água, que é onde a gente quer atuar. Nós já atuamos em operações. Por exemplo, eu tenho alguma operação programada, eu vou lá, eu tenho algumas embarcações, mas são botes que o BAEP já utiliza há alguns anos. Por volta de 3 anos nós utilizamos esses botes. Mas eu preciso de uma embarcação mais robusta para fazer o policiamento. A minha ideia é que nós tenhamos o policiamento em toda essa área da Baixada Santista e Vale do Ribeira, naquelas cidades litorâneas, 24 horas por dia. Aí a gente pode considerar que vão ter mais um serviço para a nossa população. Coronel, uma coisa que se questiona muito, ainda para essa questão de litoral, é o tamanho da nossa costa e o fato do Brasil não ter guarda costeira. Sim. O Brasil tem só uma marinha que não é preparada para essa questão de vigilância e, na questão de salvamento, operam de forma concorrente a FAB, com o equipamento para-SAR dela, e a própria Marinha fazendo socorro. Existe uma voz no Congresso Nacional que discute a criação de uma guarda costeira ou de várias guardas costeiras. Como seriam essas várias? Seria mais um braço da Polícia Militar. Como ela tem o Corpo de Bombeiros, sim, a Florestal, a Rodoviária e a Urbana, ela teria a guarda costeira de cada Polícia Militar em cada estado litorâneo. O senhor é a favor dessa descentralização, dessa ideia de uma guarda costeira vinculada a cada estado, ou da criação de uma guarda costeira federal extraída da Marinha? O senhor acha que funcionaria melhor uma guarda costeira regional ligada ao policiamento, porque iria trabalhar em conjunto? Eu acho a regional uma solução mais inteligente, na minha opinião, por questão de aproveitamento dos meios que já existem, que já estão aqui. Por exemplo, se nós tivéssemos isso, estariam ligados a 2 comandos regionais apenas da Polícia de São Paulo, né? E você tem um aproveitamento dos meios, você não precisa criar uma outra instituição que vai ter que ter escolas, vai ter que ter sede, vai ter que ter toda uma logística própria. E a principal característica, isso faz parte do modo de pensar do policiamento comunitário. Você tem que conhecer a área em que você atua, né? Você tem que conhecer no grau de detalhe e cada vez aumentando esse grau de detalhe. Então, se você faz uma instituição federalizada, essa instituição ela fica distante daqueles problemas locais que você tem, né? A minha visão é de que quanto mais próximo da comunidade e dos problemas da comunidade, você está mais apto a pôr uma solução legal para aquela população. Parece que não, mas isso faz toda a diferença, né? O comandante de companhia que conhece bem a sua cidade, que conhece as lideranças, que conhece os problemas das comunidades, ele vai tomar decisões melhores, ele vai colocar o policiamento no local mais efetivo. Isso é algo que a gente já aplica bastante, né? E procura ampliar mais. A própria criação desse policiamento marítimo, ou náutico, já é uma demonstração disso. E você está antenado no problema local, que às vezes uma estrutura muito distante, lá em Brasília, vai ter dificuldade de enxergar. Nós temos N casos disso. Agora, Coronel, partindo para o efetivo, qual é o parâmetro? A notícia de que a guarnição daqui da Baixada, o efetivo vai ser aumentado em 2.000 policiais para a Operação Verão. Qual é a referência populacional para o número de PMs? É em volta de um policial militar, o ideal para cada 400 habitantes, 350 habitantes? Não, isso é uma discussão longa, né? Que foge até da nossa região, mas ela varia muito de acordo com a demanda que você tem. Só a população não é um indicativo, é um dos indicadores,
mas não é só indicador. Às vezes você tem uma população de 80 mil habitantes, mas vocês têm índices criminais... Tem um crime organizado ali, né? Sim, e às vezes você tem um local onde você tem uma criminalidade organizada, mais atuante, você precisa de mais gente para atuar. É claro, o principal fator vai ser o fator população, mas outras coisas influenciam, como por exemplo, número de estabelecimentos prisionais, né? Um estabelecimento prisional, ele gera muita demanda para a polícia, muita demanda. Você tem alguns exemplos, e aqui na nossa área nós temos estabelecimentos prisionais, eles geram escoltas, geram preocupação com a segurança, não que não seja a nossa atividade, nossa atividade nós vamos fazer. Mas se tem um estabelecimento ali, precisa de mais policial eu preciso pedir mais policiais para aquela cidade, né? Isso é uma medida justa. O coronel está satisfeito com o efetivo daqui da Baixada? Olha, nós... Em tese, a Polícia Militar de São Paulo, ela poderia até, se a gente pegar alguns parâmetros internacionais, ter um efetivo maior. Mas você esbarra na situação de que você não pode gerar uma demanda em termos financeiros maior do que aquilo que se consegue contratar. O nosso fixado hoje da Polícia Militar é em torno de 89 mil homens. Nós estamos com 86 mil, estamos com uma defasagem, e essa defasagem está equilibrada para todo mundo. Então, a minha defasagem aqui, que gera em torno de 18%, a 21%, 22%, dependendo do local, ela está igual para todo mundo. É um problema para todos, né? Mas é um problema que é vivenciado por vários órgãos de segurança. 89 mil contando os serviços internos também? Contando os serviços internos também, ao todo. Pacote completo. Coronel, no ano passado aconteceu um episódio comigo, e é justamente sobre isso que eu quero falar agora, porque tem a ver com a Operação Verão, porque aconteceu na Operação Verão do ano passado. Eu fui abordado a uma quadra da minha casa por uma viatura de base comunitária, por ter supostamente passado um sinal vermelho, e eu fiquei 1h30 sob a mira do revólver de um policial. E sendo isso depois de identificado, de já terem imediatamente checado a chapa do carro e virem que não tinha nada. Nós fizemos até logo o programa seguinte aqui, eu nunca me vi numa situação de tanta insegurança, e o Paulo testemunha que eu sempre fui um grande defensor da polícia, até por ter inúmeros amigos lá. Eu sempre disse que polícia tem que ser polícia. Obrigado. Há 10 anos atrás, acho que uns 10, 12 anos, o comandante da Polícia Rodoviária era um coronel de origem japonesa. Eu não lembro o nome dele agora. Takami. Isso, e nós fizemos um programa com ele. Quando acabou o programa, nós sempre tomávamos café e ele disse que um dos grandes problemas dele eram os protocolos de abordagem. E é sobre isso que eu quero falar, justamente pelo que eu passei. Ele dizia o quanto era difícil ele enfiar na cabeça dos policiais que abordar um carro com uma família era diferente de abordar um carro com pessoas suspeitas. E o senhor foi comandante da rota. E eu nunca conheci na abordagem a pessoas, ou a facilidade que eles têm de reconhecer quem é perigoso e quem não é, como a rota. Parece que eles, que são a polícia o braço mais temido da polícia, são extremamente cordiais, porque sabem quando estão abordando, talvez pela experiência deles, Sim. Do que o policiamento comum. E eu fui abordado por 3 policiais, 2 mulheres e um homem, que não eram daqui, não estavam na cidade, estavam mais assustados que eu. E acredito que aí veio esse absurdo. Essa situação pavorosa que eu passei só acabou quando um sargento chegou. Mas fica a pergunta, até onde a gente tem visto inúmeros casos de filmagens, as pessoas denunciando a violência da PM, muitas vezes desnecessária. O quanto a PM hoje está tentando estabelecer protocolos de abordagem? Ou seja, fazer com que o seu policial não cometa erros, seja provocado por nervosismo ou por situações desse tipo. Existe hoje uma preocupação na Polícia Militar de instituir protocolos de abordagem para que situações como essa não aconteçam? Coronel Cássio responde depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, que nesta terça-feira recebe como convidado o comandante da Polícia Militar na Baixada Santista e no Vale do Ribeira, Coronel Cássio
Araújo de Freitas. E tem como comentarista o advogado Roberto Mohamed, que perguntou para o Coronel Cássio, antes do intervalo, sobre a forma de abordagem da Polícia Militar em relação à família, em relação a suspeitos. Eu vou acrescentar um ingrediente nessa pergunta: o uso da câmera pelos policiais, que já vem sendo implementado em São Paulo, né? Sim, vem sendo. Bom, primeiro, vamos lá para a pergunta da abordagem. O senhor citou a rota, né? A rota, ela tem um lema já bem antigo, criado pelo atual Major Luizinho, carinhosamente chamado, que deu muita instrução lá pra gente, que ele falava o seguinte, né? Em toda abordagem, ou você prende um bandido, né? Ou você faz um amigo. Então isso é um dogma lá na rota, até antes de começarmos a ter os protocolos. Sobre os protocolos, a Polícia Militar tem protocolos, sim. Eu posso falar de primeira mão, porque eu participei desde tenente da formação desses protocolos, administrados lá pelo alto do comando da polícia. Foi a primeira instituição de segurança pública no Brasil a ter protocolos. E você tem os protocolos, as pessoas conhecem os protocolos e precisam conseguir executar. Para isso você tem que treinar os protocolos. Eu entendo essa situação que o senhor vivenciou e acredito que nós estamos treinando para isso. Como o senhor falou, eram profissionais que vieram de outras regiões, de outras áreas, às vezes não conhece a dinâmica do policiamento aqui, mas todo mundo que a gente recebe, nós treinamos, fazemos um treinamento com eles, explicamos como é o policiamento aqui. Não é só na polícia, como qualquer outra carreira, você sabe que os profissionais, não é porque eu tenho um protocolo escrito que o profissional consegue executar aquele protocolo escrito a todo momento. Mas eu posso afiançar que a polícia, dentro de todo esse cenário aí, a gente trabalha dentro de muita técnica, muita tática e vamos melhorar cada vez mais. Eu não tenho menor... É claro que eu explicar isso para você que vivenciou a situação é complicado. Não. Mas os números, eles dão conta de que a situação ela vem melhorando cada vez mais. A polícia brasileira, a polícia paulista, ela aborda bem, ela tem protocolos bem positivos. É claro, quando você vai para o jogo, é diferente, né? É como ensinar um jogador, né? Você ensina o jogador, você explica ali qual a estratégia que você deseja e às vezes ele não consegue executar aquilo, porque não combinou com os russos. Agora, de qualquer maneira, parabéns para o Major Luizinho, porque o slogan o slogan é excelente, é brilhante. Só que brilhante. Aí entra um outro ponto, Coronel, que é importante. Eu não fui na Polícia Civil fazer boletim. O que eu fiz na época foi seguir o caminho que eu julguei correto. Entendi. Tive contato com o serviço interno da Polícia Militar, mandei o vídeo que uma outra pessoa, um amigo, o Fernando, teve lá presente, sendo ameaçado pelos policiais, mesmo assim filmou, mandei para ele, mandei nome de testemunho, nada aconteceu. Eu acho que existem protocolos, devem ser seguidos, o que não pode é passar a mão na cabeça. Mas dentro dessa conversa, o quanto é complicado, o Paulo falou 2.000 policiais a mais aqui. Na Operação Verão. Desses policiais, uma boa parte vem da academia. Ou seja, são policiais recém-formados. Sim. O senhor já tem se preparado para agir? Porque aí o senhor tem que se preocupar com duas coisas. Tem que se preocupar com a marginalidade e tem que se preocupar com essa turma que não sabe ser polícia ainda. Como é que o senhor trabalha junto com os seus oficiais no sentido de trabalhar essas duas pontas? Tá. A Operação Verão, ela é a maior operação de polícia que a gente tem notícia aqui na América do Sul. Que é uma operação que envolve muitos policiais. Nós temos os 2.000 policiais aqui da nossa região, recebemos mais 2.000 policiais. Estou falando em termos... Qual é o efetivo da região? Nós temos mais de 2.000 policiais, em torno de 2.800 policiais, e recebemos 2.300, praticamente dobramos o nosso efetivo. Aí contando salva-vidas, bombeiro, né? Contando se eu for contar os salva-vidas, os bombeiros que vêm para cá também, o pessoal da Polícia Rodoviária, Ambiental, que também recebe reforços, e mais o pessoal que vem e volta, aí nós estamos falando em quase 3.500 homens, né, que vêm para cá para apoiar nessa atividade. E isso tudo por mais de 30 dias. Então é por isso que eu falo, sem medo de errar, que nós temos a maior operação
da América do Sul acontecendo aqui. Mas por quê? A demanda é grande. E a gente começa a trabalhar a operação verão, quando acaba uma, a gente já começa a outra, né? Nós estamos recebendo equipamentos, nós estamos recebendo viaturas, quadriciclos, motos aquáticas nós estamos recebendo uma série de materiais. E uma das nossas preocupações é o treinamento desses policiais também. Eles são treinados antecipadamente, eles recebem um material individual, são orientados e durante a operação eles são orientados também. E é importante falar que eles fazem um bom trabalho, né? Eles fazem um bom trabalho. Nós temos, apesar de recebermos um número muito grande de pessoas aqui na nossa região durante esse período, nós temos queda de indicadores criminais. Então, é porque estão fazendo um bom trabalho. Durante o verão, né? Durante o verão. Nós temos quedas de alguns indicadores. Agora, é claro, a população aumenta muito, você tem alguns aumentos. Por exemplo, furto, nós temos aumentos, né? Mas, por exemplo, homicídios, nós tivemos queda de homicídios, que é um crime grave. No primeiro semestre de 2021, em relação a 2020, houve aumento de estupros e aumento de homicídios, né? Foram 67 homicídios dolosos, em que há intenção, contra 50 em 2020. Isso dados do primeiro semestre desse ano. E mais de 220 estupros, né? O estupro cresceu um pouquinho, 7,5% em relação ao ano passado. Teve uma pequena oscilaçãozinha aí. Mas vamos lá, a gente discutiu bastante esses números aí. O ano de 2020 é um ano de uma leitura, de uma comparação bastante complicada com relação a qualquer outro ano. Por causa do confinamento. Por causa do confinamento. Então é difícil você ganhar do ano de 2020, porque você teve um confinamento. Eu dou um exemplo, vamos falar de furto de celular. Furto de celular caiu e é um crime que está aumentando no Brasil inteiro. Por quê? Porque o celular está com um valor agregado cada vez maior. Tem celular aí valendo preço de carro, né? Então, é normal que ele vá aumentar. Só que no ano 2020, nós tivemos, mesmo em alguns delitos, a gente teve essa diminuição. O que a gente tem comparado é com 2020, mas a gente compara também com 2019, 2018, 2017, que são anos próximos, com uma população muito aproximada também. Então, se a gente fizer esse comparativo, esses indicadores estão caindo. Todos eles estão caindo. Mas, assim, para não deixar nenhuma consideração parada, depois eu vou verificar isso aí que o senhor falou, que passaram a mão. Não é postura e nem regra nossa, não. E a câmera? Eu vou dar uma verificada para ver o que aconteceu. É justamente essa questão. E sobre as câmeras, a Polícia Militar está adquirindo essas câmeras, de uso na farda. De uso na farda. Essa câmera aí, o objetivo inicial dela é formar prova daquilo que o policial faz, até para ser usado posteriormente como prova em juízo. É uma modernidade, muitas polícias do mundo usam, e aqui na nossa região nós temos uma unidade que está usando. Não são todos os policiais que estão usando ainda. É porque essa aquisição ela é feita em etapas e nós estamos aí na segunda etapa. Coronel, puxando essa questão das câmeras, vamos falar de tecnologia. Os secretários municipais e o prefeito de Santos têm mania de ter orgulho de mostrar aquela central de monitoramento que parece a ponte da Enterprise no Star Trek, né? É um negócio bonito, mas a gente tem que discutir a efetividade. Roubaram cabos de energia da orla da praia, um bom pedaço dela. Se essas câmeras funcionassem, estou falando na visão do leigo, quando estava começando a fazer o furto, a câmera tinha acusado e a polícia tinha chegado. Até que ponto, ou quanto a gente precisa caminhar para que esta tecnologia atinja aquilo que eu considero que é o ponto principal, que é a possibilidade de atuar junto com a inteligência da polícia, fazendo com que a viatura mais próxima possa chegar antes de uma ligação para o 90, porque se a câmera pega uma ocorrência acontecendo, a viatura não precisa ser acionada pelo Copom, ela já está sendo acionada pela central de monitoramento e está se aproximando. Por que naquele episódio dos cabos isso não aconteceu? Ou se os caras foram tão inteligentes que cortaram primeiro o cabo das câmeras de segurança? E até que ponto a gente ainda pode chegar nessa questão de que o monitoramento por câmeras possa servir como um aliado da inteligência policial, fazendo com que as viaturas se aproximem do local da ocorrência antes mesmo de serem acionadas?
Excelente a sua pergunta, muito legal mesmo. Isso aí já está acontecendo. Acho que está faltando a gente divulgar mais, né? Tem um caso que aconteceu na Praça Mauá, o sujeito roubou a bicicleta na Praça Mauá e foi apanhado antes de chegar na São Francisco. Tem muitos casos que a gente pode falar aí por muito tempo, mas em síntese, é legal porque é um ingrediente a mais que você coloca à disposição da polícia, dos órgãos de polícia. É um ingrediente a mais. Informação corrente é muito importante para a atividade de polícia. Isso salva a vida da gente. Eu dou um exemplo. Às vezes o solicitante está nervoso e ele fala, um exemplo que já aconteceu comigo, tá? Ele fala assim, estão roubando o banco X. E diz que é o 90, o colega lá no rádio, no Copom, ele vai falar, estão roubando o banco X. E não é o banco X, é o banco Y, que fica a 40, 50 metros daquele banco. Mas o cidadão está nervoso, ele já fez bastante por denunciar aquele crime ali à polícia, acionar a polícia. Essa informação pode salvar a vida do policial, porque a gente tem toda uma técnica, um protocolo de chegada numa situação de alto risco como essa. Nós temos um protocolo. Então a informação é importante. O sistema de monitoramento contribui para isso, porque como é que funciona? O colega, ele está ali observando as câmeras e ele está em contato com o rádio também. Se alguém diz com o 90 e fala, está tendo uma emergência em tal local, ou estão furtando fio, ou está tendo um roubo, ele tem condições de ir naquela câmera, se ele tiver uma câmera próxima, se for um local monitorado, ir naquela câmera e já passar a observar o que está acontecendo naquele cenário e avisar em tempo real o que está acontecendo para o policial que está na rua. Então, quanto mais informações você tem, é melhor. Eu te dou um outro exemplo que não precisa nem de tanta tecnologia que está sendo implantado aqui na Baixada e Vale do Ribeira, que é o programa Vizinhança Solidária. Você já deve ter ouvido falar. Como é que funciona? É um grupo de pessoas que mora numa rua X, pensem numa rua, aqui na cidade, mora numa rua, se junta nesse programa, recebe uma orientação, algumas palestras de alguns policiais especializados nisso e cria um grupo de segurança. Então, o PVS da rua tal. Hoje nós estamos monitorando esse grupo de segurança. Então, se é um cidadão, ele coloca lá, eu estou vendo uma pessoa suspeita aqui antevendo o crime, estou vendo uma pessoa suspeita aqui na minha rua, ele já olhou, já filmou o carro, já não sei o que lá. Antes de discar o 90, esse colega já pode pedir a intervenção de uma viatura. Agora veja, então, mas no caso da praia, o senhor já era o comandante. Sim. Porque foi uma coisa que alguns chamou viram, atenção, e às vezes dá vontade de rir, porque os caras conseguiram fazer tudo aquilo sem serem incomodados. O que falhou? Foi o monitoramento? Ou foi a atuação deles que foi digna de Hollywood? A atuação o pessoal da prefeitura diz que o roubo começou num ponto cego, né, de monitoramento de câmera. A informação que a gente tem é que começou nesse ponto cego e avançou para outros pontos também. O pessoal, eu acho que não desconfiaram do comportamento de quem estava furtando. A polícia não foi acionada? Não foi acionada. Foi acionada posteriormente. Mas no momento em que esses indivíduos estavam lá, ela não foi acionada. Agora, o coronel falou que é muito importante conhecer a região onde atua. Sim. Né? Eu ouvi hoje, por exemplo, que em São Paulo, na Domingos de Moraes, está tendo muito furto de celular, com o ladrão quebrando o vidro do carro. Aqui em Santos tem reclamação, porque aqui em Santos, especificamente, a gente vê muitas viaturas da Polícia Militar circulando atualmente, muitas. Tem uma reclamação em relação à Praça da Independência. O dono da banca ali, o Reginaldo, ele falou que está cansado de ver assaltos ali e ali não tem uma viatura que ficava parada como ficava antigamente. O coronel conhece bem a Praça da Independência. Para complementar isso, coronel, eu acho que isso é inclusive anterior da sua vinda para cá, mas talvez o senhor tenha tido contato visual com isso. Como existe em São Paulo, ali, por exemplo, eu estudei no Mackenzie, e numa praça logo próximo ao Mackenzie, que tem uma base de vigilância comunitária, construída numa praça, muito famosa, perto da Major Sertório. Isso mesmo. E é uma base grande, tem um estacionamento para viatura. Nós aqui estávamos acostumados, por exemplo, na entrada da cidade, sempre teve uma viatura parada ali. Continua lá. No Boqueirão tinha uma viatura na praia.
O Paulo está dando até o exemplo do centro. Normalmente nas praças Praça ficavam espalhados e na Praça da Independência também ficava uma em cima da calçada. A gente nota que isso começou a diminuir, das viaturas paradas nesses pontos específicos. A ideia daquelas bases, como existe essa que a gente falou perto do Mackenzie, a polícia ainda usa esse tipo de expediente? Porque faz muito tempo que eu não vejo uma base desse tipo nova ser construída. O coronel responde depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, que recebe hoje o coronel Cássio Araújo de Freitas, que é o comandante da Polícia Militar na Baixada e no Vale do Ribeira, e tem como comentarista o Roberto Mohamed, que perguntou sobre alguns pontos específicos, né, coronel? Algumas bases meio fixas, assim, né, da Polícia Militar na região. São duas perguntas, na verdade, né? Primeiro, assim, gente, o que é importante que todos os nossos amigos que estejam nos ouvindo, eles lembrem disso. Se você tiver um aparelho celular, vamos falar de aparelho celular furtado, é importante que você faça o boletim de ocorrência. Por que o boletim de ocorrência ele é importante? Porque ele ajuda a Polícia Militar no seu planejamento. Essas viaturas que vocês falaram, elas estão lá baseadas num planejamento. Por quê? Porque eu tenho algum índice criminal ali. Então eu vou lá, nós somos uma polícia eminentemente preventiva, então vamos lá prevenir os furtos, roubos naquela região. Mas como que nós somos acionados? Como que a gente fica sabendo disso? Ou se a pessoa diz que é o 90, ou se a pessoa faz o boletim de ocorrência. Porque a gente recebe os boletins de ocorrência também, então a gente estuda esses boletins. Então você consegue fazer o planejamento. Então se na praça tal tem um policiamento ali fixo, é porque você já teve no passado um alto índice de furto ou roubo ali naquela região. Aí isso cai e eu tenho que trabalhar em outros locais. Eu não consigo colocar, nenhuma polícia do mundo consegue colocar um policial em todos os lugares. E na Praça Independência, o que eu explico para o dono da banca lá, que reclama dos assaltos? Exatamente isso. Eu preciso que as pessoas façam, diz que é o 90, avisem que foram furtadas. Ou façam o boletim de ocorrência. Né? Mas a gente está falando de um lugar que é emblemático. Eu sei disso, eu sei que é um local emblemático. Mas o policiamento lá ele é realizado. Vamos lá agora e vamos discar o 90, vamos ver quanto tempo demora uma viatura para chegar lá. Não, mas é verdade. Porque nós estamos priorizando esse dinamismo dessas viaturas. O senhor mesmo falou que você vê as viaturas passando por aí. E vejo mesmo. E vê mesmo. Então por quê? Porque elas não estão paradas. Porque quando você aumenta esse dinamismo, mesmo com a você melhora... cara, mesmo com o combustível caro... mas a vida é muito cara, ela tem que ser preservada, a gente tem que trabalhar para preservar a vida. Na questão dessas bases... Agora coronel, das bases fixas, para te responder a pergunta das bases fixas. Toda vez, nós já temos o número de bases fixas que são apropriadas para o nosso efetivo. Né? Toda vez que eu aumento uma base fixa, eu tenho que ela tem que funcionar 24 horas, a gente não pode esquecer disso. Então, essa bancada aqui, nós estamos em 3 agora, num regime de trabalho de 12/36, que é o regime de trabalho que nós atuamos, porque a gente trabalha final de semana, feriado prolongado, feriado não prolongado, Natal, precisaria Ano de Novo. 12, né? Eles precisariam de 12 pessoas para poder fazer, então uma bancada com 3 são 12, então eu tenho que fazer essas contas. Se eu inauguro mais uma base, seja lá em qual local, eu tenho que pensar que são 12 policiais naquela base. E às vezes eu posso prejudicar esse dinamismo que nós estamos falando, de um tempo-resposta que nós temos aqui, muito bom aqui na nossa região. Eu posso prejudicar também até essas bases móveis, que uma hora pode estar na Praça da Independência, outra hora pode estar em qualquer outra região aí da nossa cidade. Então eu tenho que fazer essas contas. Eu volto a dizer, o senhor falou da entrada de Santos, inclusive essa aí é da entrada de Santos. É porque nós estávamos acostumados a ver a viatura parada ali, antes da reforma de todo aquele espaço, estávamos acostumados a vê-la parada ali na ilhazinha que fica ali. Exatamente. Então, para quem está chegando em Santos, ela está do lado direito, até ampliada, melhorada, com viatura e bastante moderna. E estamos colocando ali, não sei se vocês já repararam, na entrada um caminhão. Aquele caminhão ali... O que é aquele caminhão que fica, inclusive, na Imigrantes? Aquele caminhão, o da Imigrantes é o da rodoviária, né?
Nós temos 2 e vamos receber mais um agora para a temporada e vai ficar conosco. Aquele caminhão ali ele tem várias funções. A primeira é dar ostensividade para o nosso trabalho. É muito importante que o cidadão ele saiba onde tem uma instalação da polícia, ele saiba onde de vez em quando fica uma viatura da polícia, além, obviamente, do telefone 90. É muito importante que ele saiba isso. Faz parte dessa aproximação e faz parte do tempo-resposta também. A pessoa, ela lembra, ali na praça sempre tem uma viatura ali. Isso é legal pra gente. E esse caminhão, ele ajuda nisso. Além do que, ele tem uma estrutura de posto? Ele tem uma estrutura de posto, então ele dá mais estrutura para o policial, né? Ele tem, e um deles tem inclusive câmeras de vigilância. Todos eles têm, né? Câmeras de vigilância que eu coloco numa praia, por exemplo. Vamos pensar numa praia retilínea, como uma praia grande, por exemplo. Uma das câmeras eu consigo trazer imagens de até 2 quilômetros com perfeição e gravar essas imagens. Então, são ferramentas que estão à nossa disposição. Estamos com 2 operando e vamos operar mais um. Estou aguardando terminar a reforma dele, ele vem para a gente e vai ficar aqui. Depois da temporada, inclusive. O coronel falou da importância da preservação da vida e é evidente que a preservação da vida de tudo é o mais importante. Recentemente, nós tivemos muitos crimes contra a vida em Itanhaém e Guarujá, especificamente, entre julho e outubro. Tem uma preocupação específica com isso? Excelente a sua pergunta e me dá aí a oportunidade de falar com mais precisão do que eu pude falar em outros momentos. Olha só como que é interessante a legislação brasileira, o senhor é advogado e pode me ajudar nisso. Esses crimes que o senhor falou, que chocaram todo mundo, pelo grau de violência, eles aconteceram lá em Itanhaém e Guarujá. Eles envolveram 10 bandidos. 10 bandidos participaram desses crimes. Desses 10 bandidos, 8 deles já haviam sido presos pela Polícia Militar. E recentemente. Então, olha só, de 10 bandidos, 8 já haviam sido presos pela Polícia Militar e recentemente. E por crimes como roubo, porte ilegal de arma e tráfico de drogas. Que num país minimamente sério, seriam tratados com seriedade esses crimes. E onde eles estavam? Soltos, roubando e matando novamente. Então, assim, esse é o cenário que a gente tem que enfrentar. Isso não nos desmotiva em nenhum momento. Mas é um desafio que poderia ser enfrentado por outros órgãos do poder público. Não é? Olha só, e se eles estivessem presos, será que eles cometeriam esse crime? E a chamada impunidade, sensação de impunidade que o criminoso brasileiro tem? Será que se ele tivesse essa sensação cortada, ele não ia pensar 2 vezes antes de atirar numa mulher desarmada e de joelho, como aconteceu lá em Itanhaém? Atirou na moça, na cabeça da moça, matou o pedreiro também, o rapaz que não esboçou nenhum tipo de reação, e nós sabemos disso, que está nos autos. Depois ele mentiu lá falando que a família tentou reagir, tentou retirar a arma dele, o que é uma mentira. Bom, mas enfim, isso só para a gente dizer que assim, a polícia ela trabalha com viaturas, com gasolina, com radiocomunicação, com equipamento eletrônico, de câmera de monitoramento, helicóptero, tudo isso é ferramenta para a gente, ajuda demais. Se isso não estivesse disponível, nós teríamos problemas de verdade. Mas a gente precisa de uma legislação minimamente séria para apoiar o trabalho da polícia, e não só da polícia, do Ministério Público também. Aí, coronel, o senhor jogou a bola para mim como advogado, eu não posso entrar muito nisso porque eu não sou criminalista e tenho um sério problema com os meus colegas criminalistas. Porque eu acho que o grande problema do judiciário brasileiro, como é de resto da Ordem dos Advogados do Brasil e do Congresso, é que os criminalistas têm muito tempo para fazer política e fazem direitinho. A verdade é essa. A gente tem a nossa legislação é eficiente. A gente não precisa de lei nova. A gente precisa de um judiciário que tenha firmeza na interpretação da lei e acabar com essa história de politicamente correta de que como eu falei, eu fui vítima de uma abordagem errada, mas não mudei meu ponto de vista.
Eu disse para o Paulo, era uma Agradeço, consequência normal. agradeço. Eu antes via uma viatura e ficava tranquilo. Hoje, de vez em quando, eu sinto que me dá palpitação. É normal, o cérebro reage de formas diferentes em relação à memória emocional. Mas é preciso que, quando a gente fala que polícia tem que ser polícia, nós temos um problema muito sério, por exemplo, com a postura do Ministério Público. O Ministério Público parece muito mais dedicado a investigar policial do que investigar criminoso. Eu concordo com o senhor no sentido de que sem uma legislação séria, e aí eu corrijo só isso, sem um judiciário sério, que eu sei que o senhor não pode falar isso, eu posso. Sem um judiciário sério, sem um judiciário comprometido com a sociedade, e com a sociedade que ele paga salário, porque bandido não paga salário de juiz, a gente não vai ter mudança. Mas nesse cenário de enxugar gelo, fica uma questão. Até onde a efetividade do que se tem tentado hoje, que é a polícia trabalhando em conjunto com todos os órgãos, como CET, Guarda Municipal, tal, poderia ter acontecido em Itanhaém, essa questão de monitoramento, tal. A gente está vendo um caminho, e muita gente fala de unificação das polícias. Eu tive um contato com vários coronéis que sempre discutiram, inclusive em Rotaries, instituições do tipo, de que seria natural a absorção da civil pela militar por conta do seu tamanho. E eu acho que esse é o grande equívoco. Na verdade, as duas polícias tinham que se fundir e não absorver uma a outra, o que geraria eu acho que aí é que geraria rancor, ranço, absurdo. No mundo inteiro, a polícia não é dividida da forma como a polícia nossa é dividida, a não ser em países atrasados. E o nosso guarda esse ranço que vem lá de trás, da década de 50, 60. O senhor acha que ainda é possível? Porque eu notei que ninguém mais fala em unificação das polícias. De uns 5 anos para cá, silenciou. O senhor que faz parte do comando da PM, essa discussão ainda existe, mas internamente, ou se abandonou o discurso da unificação por um discurso de trabalho conjunto? Eu acho que foi uma evolução natural. Esse discurso perdeu um pouco de energia. Esse discurso era forte quando as instituições não eram integradas. Depois que elas começaram a trabalhar de forma bastante integrada, eu acho que a necessidade acabou perdendo um pouco a razão. Eu dou um exemplo nosso aqui, um exemplo histórico. Antigamente, eu peço até desculpa, não vou lembrar o ano mais ou menos, as áreas das nossas companhias da Polícia Militar não coincidiam com a área da delegacia e vice-versa. Então, a cidade de Santos, vamos pensar na cidade de Santos, que é uma cidade fácil de você. Então você tem lá algumas companhias, eu tenho 6 companhias de polícia distribuídas pela cidade de Santos, que não batiam com a área dos distritos. Aí quando o cidadão ele erguia a mão e falava assim, pô, eu tenho uma demanda aqui, ficava aquela, não, mas essa demanda de quem que é? Sabe aquele negócio que tem muito dono para cuidar? Aí a primeira evolução, isso é uma visão muito minha, muito pessoal minha, que é um assunto que eu gosto muito de estudar. Isso começou a acabar a hora que nós acertamos as áreas. Então, imaginemos que eu seja delegado de polícia e o senhor capitão. A nossa área é a mesma. Então, se eu tenho um problema, o senhor citou lá o Mackenzie antigamente tinha muito problema de furto ali, de carro. Esse problema é de nós dois agora, a gente tem que trabalhar em parceria para nós resolvermos. Esse foi algo bastante interessante disso aí. Nesse mesmo período, começamos a fazer algumas reuniões que a gente chama de hacks, reuniões de análise crítica, que ambas as instituições fazem, dentro das suas instituições, e depois nós fazemos juntos. Então, senta lá o delegado, né, o titular e o capitão que comanda. O que é essa reunião? Ela fala exatamente sobre os indicadores criminais. E de alguns outros problemas eles resolvem juntos. Então eu acho que o fato de trabalhar, isso é integração. As pessoas se conhecem, as pessoas resolvem os problemas,
né, da sua região. Olha, eu vou ter um aumento de... Eu acho que eu vou ter um aumento de problema ali na área, o que você pode fazer? Então essa discussão, ela é rotineira. Eu faço reuniões mensais com toda a liderança da Polícia Civil aqui. Quer dizer, a integração substituiu o discurso da união. Ah, com certeza. Então eu acho que esse discurso perdeu um pouco de energia, porque na prática nós estamos unidos, estamos integrados, um ajuda na solução do problema do outro, o que eu acho bastante justo, né? Já que a fonte de recurso é a mesma. Agora, Coronel, as câmeras de monitoramento, elas ajudam muito mais depois do crime ser cometido, porque muitos crimes têm sido esclarecidos a partir de imagens de câmeras. Sim. Ainda não, a utilização prévia ainda não chegou no ponto desejado. A gente está chegando no final do programa. Quando acaba o expediente, quando o coronel vai para casa, assiste algum seriado de CSA, de investigação, de algum tipo assim, não? Eu assisto, eu gosto muito e gosto de ler também esses assuntos. Tem muito livro técnico nessa área. A gente está caminhando para chegar naquele ponto de polícia científica, com alto nível de resolução, sofisticado? Não, eu tenho certeza que sim. Ou é um sonho só? Não é um sonho, é uma realidade. É uma realidade. Eu cito alguns exemplos. Você já deve ter ouvido falar das câmeras inteligentes. Então, hoje, se você tem uma pessoa... Me fala uma cidade lá da região metropolitana de São Paulo. Santo André. Santo André. Se o camarada com um carro furtado ou roubado, ou mesmo um indivíduo que está sendo procurado pela polícia, ele pegar o carro e vir para a Baixada hoje, o carro dele é identificado. Aconteceu na rodovia, outro dia com uma quadrilha que falsificava cartões, que atuava em Itanhaém, Mongaguá e foi presa em Praia Grande. Exatamente, com base nessas câmeras inteligentes. Identificação da placa, né? É isso. Faz 2 semanas, né, isso aí? Mais ou menos. Não sei te precisar, mas é em torno disso. Então, esses casos, eles... Todo dia eu tenho um caso desse, que motivam inclusive abordagens. Por exemplo, o camarada ele passa com o carro lá, o carro ele tem algum tipo de suspeição. Um policial lá em Dracena, ele colocou uma suspeição nesse veículo aqui. Ele é abordado aqui, se ele passa nessas câmeras inteligentes. Bom, nós chegamos ao final do programa. Mais alguma observação, coronel? Não, se vocês me permitirem, eu gostaria sim, esse assunto é bem interessante. Vocês estão convidados para... Primeiro fala qual é o seriado que o coronel gosta mais. Eu gosto de todos, todo seriado policial eu assisto aí. Eu assisto. Mas ia fazer um convite. Fazer um convite para vocês conhecerem, nós vamos começar logo a obra do novo Copom. O novo Copom é algo do que a gente se orgulha muito, que ele vai triplicar a capacidade de atendimento da Polícia Militar nessa área. Ele vai congregar esses sistemas de câmeras inteligentes, vai congregar também, através desses convênios e do apoio das prefeituras, os sistemas de monitoramento, vai congregar também a parte de vizinhança solidária. Então nós vamos ter lá um grande centro de inteligência, como o senhor falou, um centro de inteligência operacional muito ativo, vai nos colocar no mesmo patamar dos melhores lugares do estado de São Paulo e do Brasil. Eu acho que vai ser uma conquista para o cidadão, é uma conquista silenciosa porque não está nas ruas, mas ela vai estar lá ajudando a diminuir o tempo-resposta da polícia na chegada ao cidadão, quando ele diz que o 90 é prontamente atendido e você tenha a ida de uma viatura o mais rápido possível, que é isso que é o nosso grande objetivo, salvar vidas através desse recurso. Chegamos ao final da edição desta terça-feira do Opinião 2.0, agradecendo a presença do Coronel Cássio Araújo de Freitas, comandante da Polícia Militar na Baixada e no Vale do Ribeira, esperando que essa visita à nossa TV se torne comum daqui para frente, para a gente estar acompanhando os assuntos da segurança. Agradecendo também a participação do advogado Roberto Mohamed, comentarista, trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 e uma ótima segunda metade de terça-feira para você que você merece.